Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e esse é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 4. Esse vídeo é para você, estudante do terceiro ano do ensino médio, e na semana 4, o tema de Geografia é a rede de transporte no Brasil. Nesse vídeo, vamos compreender a importância da rede de transporte para o Brasil e seus desafios. No final do vídeo, eu trago o gabarito com as respostas das atividades dessa semana. Bons estudos! O Brasil é um país muito grande, sua extensão territorial pode ser comparada com a de um continente. Por isso, é necessário uma ampla rede de transportes e bem articulada para ligar os diferentes pontos do território nacional e oferecer um melhor deslocamento de pessoas e mercadorias. Até a década de 1950, a economia brasileira estava baseada na exportação de produtos primários. Porém, o sistema de transportes limitou-se aos transportes fluvial e ferroviário. Com o desenvolvimento industrial, na segunda metade do século XX, a política de transporte se concentrou ali seus recursos no setor rodoviário, com prejuízo para as ferrovias, especialmente na área da indústria pesada e extração mineral. Como resultado, o setor rodoviário, que é o mais caro depois do aéreo, ele passou a movimentar no final do século mais de 60% das cargas. Vale lembrar que para o país ampliar as exportações e importações, e principalmente os investimentos estrangeiros, torna-se extremamente necessário que os meios de transporte ofereçam condições favoráveis aos empreendedores de exercerem suas funções socioeconômicas. Vamos considerar agora as rodovias no Brasil. O transporte rodoviário aqui no Brasil, ele é o responsável pela maior parte dos fluxos de bens e de pessoas, né? Toda essa importância veio desde o desenvolvimento da indústria no Brasil, quando as políticas públicas da época priorizaram a construção de estradas para favorecer as empresas estrangeiras do setor automobilístico e promover a entrada delas no país. É importante entendermos que a implantação das rodovias no Brasil teve como objetivo a integração das diferentes partes do território brasileiro. Esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, destacando-se a construção da capital Brasília. Assim, as rodovias como a Belém-Brasília, Cuiabá-Porto Velho e tantas outras tinham como preocupação estabelecer a ligação entre pontos e localidades até então desconectados. E a grande crítica a essa dinâmica questiona a opção por rodovias, pois é a segunda mais cara, né? Só perde aí para a rede aérea, né? Em valor, né? Em preço, custo de transporte, que é algo não muito recomendado para países com larga extensão territorial, como é o caso do Brasil. Então as estradas elas costumam ter um custo de manutenção mais elevado do que outros meios de transporte, como o ferroviário e o hidroviário. Já as ferrovias no Brasil predominaram até o século XIX, principalmente na região sudeste. O transporte ferroviário no Brasil ele teve seu auge durante o período do café. Porém, ainda hoje encontramos ferrovias em construção no Brasil, mas as mesmas estão com suas obras paradas, abandonadas ou atrasadas, sem previsão de finalização. Como exemplo de ferrovia em construção, temos a Ferrovia Norte-Sul, que apesar de já funcionar em alguns trechos, encontra-se inacabada. As hidrovias no Brasil. No Brasil, o transporte hidroviário é o que possui a menor representatividade e participação no sistema de deslocamento. Esse dado acaba sendo contraditório, pois o potencial que o país possui para esse modal é muito grande, né? Devido aos seus rios navegáveis. Então o Brasil possui uma rede hidroviária muito ampla, sendo que muitos rios são navegáveis, de forma a nem exigir construção de grandes empreendimentos e estruturas como obras de correção e instalação de equipamentos. A rede aeroviária no Brasil. A empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero, ela foi fundada em 1973 e é a empresa pública federal responsável pela infraestrutura e administração dos transportes aéreos no país.
Ela comanda 66 aeroportos no país, com sede nos principais capitais do Brasil: Belém, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo sendo um meio de transporte de custo alto, de custo bastante elevado, o aumento do número de empresas e a consequente competitividade entre elas faz com que esse modal de transporte esteja cada vez mais acessível e seja cada vez mais usado por muitos brasileiros. Nos últimos anos, por conta de conjunturas internas aqui no país, e também de conjunturas externas, o transporte aéreo sofreu grandes transformações. No início dos anos 90, o mercado era dominado pela Varig, como a empresa símbolo da aviação nacional. Ainda atuavam VASP e Transbrasil, como empresa de importância tanto no mercado doméstico, ou seja, voos internos, quanto internacional. Atualmente, a Latam é a principal empresa do mercado doméstico, no âmbito das linhas nacionais, especialmente nas ligações entre as capitais. As operações são feitas majoritariamente pela Latam, Gol e Azul Linhas Aéreas. Chegou a hora de responder as atividades da semana. Eu trago nesse vídeo o gabarito com as questões respondidas. Se você considerar muito grande as respostas, você pode resumir, porém de maneira que não prejudique na resposta final, que não perca o sentido da resposta. Finalizamos aqui mais um plano de estudo tutorado de Geografia. Não se esqueça de se inscrever no canal e indicar para seus amigos. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Até a próxima semana.